Muito bem. Vamos começar, né? Mendes e... Otávio? De novo. Estamos aqui novamente. Hoje tem Sim. mais um programa com vocês. E hoje o tema é bem curioso, né, Mendes? Bem curioso. Eu ainda estou me curando de uma gripe muito forte. Aquele ram-ram deu trabalho. Ela quer passar para mim ainda, mas não vai passar. Não conseguiu, não. Não vai passar. Hoje é quem somos nós, não é o Otávio Amite, é outra história. Quem somos nós, enquanto seres humanos, o que estamos fazendo aqui na Terra? Uma pergunta que a gente sempre faz para consigo mesmo, né? Qual é o meu objetivo? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu existo? Para onde eu vou? O que eu devo fazer? Enfim, quem somos nós? Resposta: somos espíritos. Simplesmente isso, encarnados dentro de um corpo. Né? Somos como diziam antigamente, né, alguns espíritos e alguns filósofos, uma centelha anímica emanada do grande todo-poderoso. Somos centelhas divinas, são centelhas de Deus, somos criaturas de Deus. Nós somos espíritos, nós não somos carne. Estamos encarnados. Eu estou o Otávio, eu não sou o Otávio. A Miete está Miete, ela não é a Miete. Amanhã meu corpo morre, deixa de existir, eu continuo vivo. Todos nós. E eu continuo sendo o Otávio, né? O nome até pode mudar depois, mas não tem importância. Eu continuo sendo esse espírito, né? Então Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. A gente nasce com um espírito bruto. E assim sendo, a gente passa por expiações, provas na Terra, às vezes missões, para a gente aprender, para a gente se depurar, para a gente crescer, se desenvolver. Então, nosso espírito precisa passar por todas essas provas. Nós podemos ter uma encarnação só? Pode, mas é muito difícil você, só com uma encarnação, é quase que impossível você atingir uma evolução, uma existência perfeição. Só. É muito difícil. É praticamente impossível, né? A gente não fala impossível porque o impossível é uma palavra que a gente não deve falar. Mas é dessa forma. Então Deus manda a gente diversas vezes aqui, na sua infinita misericórdia, que a gente erra, a gente cai em erros, enfim, em paixões, inclinações não convenientes. E não existe esse pagamento eterno, esse purgatório eterno para a depuração do espírito. Deus quer que a gente aprenda. Deus é sábio, ele é majestoso, ele nos ama da forma mais profunda possível. Ele sabe que nós somos ignorantes, que a gente precisa aprender. Então ele dá toda a oportunidade de aprendizado, como o pai dá para o seu filho. Então a gente está sempre aprendendo nas nossas encarnações. Né? Então o objetivo da encarnação, na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, é de fazer com que a gente chegue à perfeição. Uma coisa, Deus não gosta de nada meia boca, viu? Pode tirar isso da cabeça. Deus nos quer ver todos nós perfeitos. Como Ele. Sim. Ele não gosta de coisa que seja mais feia do que ele, né? Ele não gosta de coisa mal feita, né? Tudo mais ou menos. Para Deus não tem mais ou menos. Deus é perfeição. Vamos lá, Deus. Então, como é que a alma pode alcançar essa perfeição durante a vida corpórea? Através de uma nova existência. Como uma nova existência? Uma nova vinda para a Terra, uma nova oportunidade, uma nova encarnação, tá? Então, nós já passamos por diversas encarnações. Lá na época que foi feito o advento do Espiritismo, de Allan Kardec, lá no livro dos médiuns, quando foram perguntados, ele falou, naquela época, cada um de nós temos em média 300 a 400 encarnações. Aqui na Isso Terra. Tá mais. Tá? Não, sim. Média, né? Média. Um pouquinho menos, outro tem mais. Então vamos nesse passo aí, tá? Então a gente passa por muitas existências corporais, corrigindo erros, aparando arestas, vamos assim dizer, desavença com pessoas, mágoas, ódios, ciúmes, mortes, enfim, explorações, de toda forma possível, a gente volta para resgatar, para a gente se aperfeiçoar e corrigir
e nos amarmos. O importante é que todos nós nos amemos. Agora, uma questão da reencarnação, existe uma polêmica muito grande com a questão da reencarnação. Então, hoje em dia, a reencarnação ela é aceita no cristianismo apenas pelo kardecismo, né? Pelo espiritismo. As religiões mais tradicionais, como o catolicismo, o protestantismo, os pentecostais, eles não aceitam a reencarnação. Mas o que aconteceu com essa história da reencarnação? O que passou isso daí? Na verdade, todo o cristianismo, na sua origem, até o século VI, eles acreditavam na reencarnação, né? Então, acontece que lá, no concílio de Constantinopla, hoje atualmente Istambul, na Turquia, teve uma decisão política para atender a exigência do Império Bizantino, que resolveu abolir tal convicção, cientificamente justificada, entre aspas, né? Substituída pela ressurreição. Tá? Foi trocado. Trocado. Que contraria todos os princípios da ciência, porque um corpo morto, decomposto, um cadáver, vamos falar o termo declarado, apodrecido, não ressuscita. Aquelas células não voltam mais. Tá? Acabou o corpo. O que é que não morre? O espírito. O espírito, ele continua existindo, ele não vai ser ressuscitado. Ele está vivo. O que vai acontecer é a reencarnação. O que aconteceu isso? É que tinha uma rainha chamada Teodora, tá? Esposa do imperador Justiniano. Ela era escravocrata, desumana, né? Preconceituosa, uma pessoa terrível. Ela morria de medo de reencarnar como uma escrava negra. Olha a imaginação dessa mulher. Ela desencadeou uma forte pressão sobre o Papa da época, Virgílio, né? Chamava-se Virgílio, que subiram ao poder, né, através de uma criminosa intervenção do general Belisário, para que os desejos de Teodora eram lei. Ela manipulava tudo, ela era manipuladora. Então, mulher poderosa naquela época, né? Sempre foi. Que poder. Tome cuidado com as mulheres. Elas são poderosas. Eu não preciso ser empoderado, não. O cara descobre, é perigoso. É perigoso. É assim o concílio realizado em Constantinopla, no ano de 553 depois de Cristo, resolveu rejeitar todo o pensamento de Orígenes de Alexandria, um dos maiores teólogos que a humanidade tem conhecimento. As decisões do concílio condenaram, inclusive, a reencarnação admitida pelo próprio Cristo, né? Em várias passagens do Evangelho. E eles não condenaram isso. Quando o Cristo foi batizado por João Batista, ele disse, os caras, mas Elias, o Senhor prometeu que ele voltaria, ele já está entre vós. Então Elias era São João Batista. São Batista. Isso é o Cristo que disse. Está na Bíblia isso aí. Então eles rejeitaram isso, né? Eles deram uma outra interpretação, deram uma nova narrativa, vou usar uma palavra atual, deram uma nova narrativa, mas a verdade é que o Cristo falou literalmente isso daí, tá? Então, a Teodora, ela esqueceu que para Deus a gente não pode mentir. Para Deus não se mente, não tem como mentir para Deus. Ela achou que ia dar um golpe no nosso Pai Maior, fazendo esse absurdo aí. Bom, não teve jeito, né? Como que ela reencarnou, eu não sei. Não sei qual foi a situação dela. Com certeza, né? Como uma escrava. Pode ter sido mesmo. Se eu não queria, vai voltar, né? Escrava, né? E assim vai. Vai, Nietzsche. Bom, então, quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? Nós somos deuses, porque somos passíveis de evoluir e de desenvolvermos intelectualmente, desenvolvermos afetivamente, emocionalmente, realizar o nosso progresso em todos os níveis ao infinito. Não existe limite para o nosso progresso, não existe limite para a nossa evolução. Mas mesmo na atualidade, não há pessoas mais desconhecidas para nós do que nós mesmos. Porque quando alguém me perguntar quem é você, nós paramos e pensamos, bom, eu sou Mirtes? Não, eu não sou, eu estou. Porque eu já tive várias existências.
Então, nesta, eu estou como Mirtes. Eu sou mãe? Não, eu estou mãe. Estou filha? Estou avó. Então, nós estamos num novo corpo, com um novo nome, essa nova roupagem, em certas situações temporárias. Porque de eterno só tem o Espírito. E para piorar, nossa percepção a respeito da nossa pessoa é deveras deturpada. Imaginamos ser uma criatura que tem muito pouco a ver conosco. Quando alguém fala, você é ansioso, você fala, não, eu não sou ansioso. Então você não se conhece. Impaciente, orgulhoso, prepotente, julgador, invejoso, inseguro. Ninguém tem esses defeitos, tudo é anjo. Não, nós somos todos anjos. Eu não faço isso, sou um anjo. Então nós não conhecemos e não aceitamos quando nos é colocado certas situações. Realidade, né? A falta de amor próprio, aceitar e reconhecer é a única forma para a gente entender e realizar mudanças. Então, temos que despertar. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Eu sou um espírito. Eu estou vivendo a vida só da matéria? E a minha vida espiritual, como é que fica? O que eu tenho feito para me melhorar como espírito? Porque essa vida daqui acaba. Né? Diagnóstico errado conduz a um tratamento ineficiente e perigoso. Quer dizer, quando você não enxerga a sua necessidade de fazer mudanças, você não vai mudar. Você acha que está tudo certo. Reconhecidamente, somos seres imperfeitos, endividados perante nós mesmos e os outros, doentes e insanos. Buscamos cura através da reforma interior. De onde viemos? Temos que ter consciência. Não somos, estamos. A transitoriedade do mundo material nos mostra que não somos e sim estamos. Desta forma, podemos pensar que se estamos mal, podemos estar bem em outro momento. Se estivermos ricos, podemos estar pobres uma outra vez. Se estamos doentes, podemos estar sãos. E se estamos no corpo físico, podemos também não estar. Menos mal, né? Porque é temporário. De permanente no mundo, só tem os espíritos. Esta é uma individualização do princípio inteligente do universo, segundo Allan Kardec. Como espíritos viajores da eternidade, vivenciamos muitas experiências, vivemos em muitos corpos, convivemos em muitas culturas, sofremos, fizemos sofrer, amamos e fomos amados, desenvolvemos hábitos, virtudes e vícios, adotamos padrões de comportamentos. Todas estas experiências ficam gravadas no psiquismo espiritual. Quando encarnados, a ação de estarmos no corpo físico, o cérebro ele é zerado. Nós começamos com o cérebro zero. O véu do esquecimento, né? Para começar o aprendizado novamente. A nova oportunidade. Mas não podemos esquecer que nós trazemos no nosso arquivo mental a nossa essência espiritual, que são as nossas tendências, né? Que a gente carrega de existências passadas. Virtudes também, né? Virtudes também. Informações como se fosse um novo computador. Então, o nosso cérebro está zerado e podemos comparar ele grosseiramente ao hardware. Hardware. Ele fala inglês, eu não falo. O novo equipamento. Vai começar a zerar o seu cérebro de novo. Surgindo, né? Surgindo na concepção, recebe uma carga nova de educação, conhecimentos, cultura e de novo meio em que nascemos. Quer dizer, nós nascemos no meio e vamos começar a receber essas informações, né? E vamos armazenando essas informações. Esse cérebro novo,
interage com o psiquismo da mente desse espírito imortal. Quer dizer, novos aprendizados para aqueles que você já tinha. Aí começa, né? A essência do espírito. Então, para onde vamos após a nossa morte? Retornamos para a dimensão extrafísica após a morte do corpo físico. Quer saber para onde irá após a morte do seu corpo físico? Avalie os locais onde vive, onde tem preferência de estar, e terá uma noção do ambiente para onde irá. São nossas escolhas. Então, nós continuamos fazendo escolhas. Em especial, avalie a qualidade e as características das pessoas que vivem nos locais de suas preferências. Suas afinidades conectam você com locais das dimensões extrafísicas. Assim como você é aqui, tem outras pessoas iguais a você lá. Então você começa a fazer uma conexão com o mesmo perfil. Semelhante atrai semelhante. Quem não ouviu falar isso? É diferente daqui, porque aqui é tudo misturado. Aqui está tudo misturado. Lá não. Depois da morte do corpo físico, você vai com os afins. Exatamente. Você gostaria de escolher para onde ir após a sua morte? Olha que pergunta importante. Escolha já. Em vida. Podemos fazer essa escolha? É para ontem. Vamos começar, né? As suas companhias e afinidades. A forma como você vive aqui na Terra diz muito sobre a forma que você viverá após a sua morte. Qual é a energia que você carrega? Então, quem é você? Você sabe qual energia você carrega? Tá. Amor, gratidão, caridade, respeito, tolerância, benevolência ou a energia do julgamento, do preconceito, da inveja, malevolência, orgulho, rancor. Se não puder ajudar, não julgue. Segue, Otávio. Qual a razão da nossa existência? Né? Interessante. Por que eu existo? O que eu estou fazendo aqui? Então, na vida humana, por parte do nosso processo de aprendizagem, de evolução. E retornaremos várias vezes para a vida humana para termos experiência e aprendermos com essas experiências. A vida humana é um fragmento da realidade e se estende ao infinito no tempo, em diferentes dimensões de manifestação. A alma que é imortal sobrevive aos diversos ciclos de vida e morte. Armazena em si os aprendizados num processo de depuração e evolução pessoal. A princípio, também infinito. Essa evolução é infinita. Qual a minha tarefa nesta vida? Todos nós temos um projeto de vida física consciente ou não. Para algumas pessoas, a encarnação foi compulsória, obrigatória, né? Baseada na lei de causa e efeito, com alguns ajustes feitos por espíritos que coordenam esses projetos de vida. Outros de nós já participamos ativamente do projeto de vida, como nos relata o espírito André Luiz no livro Missionários da Luz. Psicografia de Chico Xavier, né? Então, identificar e definir a tarefa de vida não é tão fácil, mas com a simples observação e estudo dos acontecimentos em nossa atual existência, é possível termos uma visão clara disso daí. Quais são as fontes do conhecimento de nós mesmos? Vamos lá. Para descobrir quem somos, basta apenas boa vontade e humildade. Muitos são os caminhos e as fontes para quem já busca. Somos tal e qual uma estação de rádio e de TV, 24 horas por dia, espalhando-nos ao universo quem somos. Cada pensamento, sentimento e atitude tem um padrão vibratório específico. Irradiamos e recebemos de volta. Lei do retorno e guiado de sintonia. Quando em desarmonia, o que recebemos de volta recebe o nome de dor, sofrer, pena, castigo, sorte, azar, destino. Deus quis ou deixou de querer algumas coisas que isso aconteceu. Tem uma abelhinha aqui, mas não tem problema. Né? Então vamos lá. Para o impaciente. Tá? E aqui, meu amor?
Vai pra lá. Sim, deixa. Pare para cima, que se acha o dono do mundo, demora, complicações, está sempre rodeado de pessoas mais lerdas, quando próximas de alguns, sua simples presença trava-las em um raciocínio, tipo assim, dá-me paciência, não fale isso. Deus aumenta a sua carga. Se você quer ter paciência, aumenta o seu castigo. A sabedoria divina coloca para você aquilo que você precisa para aprender. É a lição a ser aprendida. Você está aprendendo, ele aumenta a carga, né? O orgulhoso recebe a ajuda nas humilhações uma após a outra, vindas de pessoas, situações de acontecimento. Vai. O avarento, o melhor remédio são as perdas. Esse está lascado, né? O ciumento, para curar-se, não abre mão de todo tipo de traição, né? Até que entenda que não é dono de nada nem de ninguém, além da sua própria vida e do seu destino. E olha lá, hein? E com tendência à mágoa, recebe coice até das coitadinhas, né? Das Marias Tereza, Calcutá, das pessoas mais inocentes, dá uma boazinha, dá um coice nele. Enfim, para cada um dos nossos distúrbios de caráter, a vida possui um remédio específico, né? A análise de cada uma das ocorrências do cotidiano é um dos aplicativos da dica do Mestre Jesus. Vigiai e orai. Quando os pais dizem, seria tão bom que as crianças viessem com um manual de instrução, conforme colocamos em nosso livro, a reforma íntima começa no berço. Então, nos primeiros anos da atual existência, nosso espírito está na vitrine da vida, para quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir. Basta atenção e querer. O mecanismo se processa através da energia e o padrão vibratório. Nós falamos da educação dos pais logo cedo, ver a tendência da criança para poder trabalhar melhor essa situação, a responsabilidade da educação. Nós falamos sobre isso. Exatamente. Quem deve mudar é sempre aquele que já percebeu a inadequação. Tentar mudar os outros com palavras e críticas é falta de respeito e é perda de tempo também. Cada qual apenas reforma aquilo que percebe, deseja e é possível em cada momento. Mil palavras não vale uma atitude. Exemplos, longamente trabalhado é quase tudo. Né? Fala, bom, dificuldades a serem transpostas. Além das íntimas decorrentes da própria evolução, tais como a preguiça, de todos os tipos, e pouca maturidade psicológica. Preguiça como indolência, essa é a definição básica da preguiça. O segundo tipo de preguiça é acreditar que você não é capaz. Então, a gente está sempre se justificando e a preguiça é uma das coisas que traz um atraso grande para o espírito. Preguiça de aprender, de estudar, de buscar, de lutar. É complicado. Como é que alguém vai a algum lugar com tanta preguiça, né? Há os impedimentos também externos, quer dizer, fora esses que nós trazemos, existe o que o mundo nos expõe. São as lições a serem aprendidas. Dentre eles, o sistema de educação em andamento que leva à formação de múltiplas personalidades. Vamos entender a vida de competição dos seus valores egoístas, que nos deixa sem tempo para olhar para nós mesmos. Estamos sempre vigiando os outros na ânsia de ultrapassá-los. Boa parte das crenças religiosas que iludem a respeito do que nos aguarda após a morte. Claro que muitas outras dificuldades a serem transpostas nos acompanham no dia a dia. A reforma interior apenas começa, de fato, se tornar eficiente quando alinhamos nossas experiências ao conhecimento de quem somos nós e a cada um de nós para que veio. Essa é a realidade. Mas existe um espelho, né? O efeito espelho. Não aceitamos o nosso lado sombra de personalidade. Para que nos reconheçamos, a vida nos mostra quem somos nós através dos outros. Usando o mecanismo da sintonia, atraímos pessoas que são a nossa cara espiritual. Geralmente são aquelas pessoas que a gente não gosta, não aceita e que detestamos,
as que não suportamos ver na frente, nos representam. Entenderam? Olha aí a lição. É a vida nos apontando, olha aí você. Não as aceitamos nem gostamos dela, pela razão de apontarem nosso lado de personalidade, de caráter mais negado, aquilo que nós mais negamos. Essa fase, para que se torne útil e eficiente no conhecimento de nós mesmos, exige um pouco mais de humildade, inteligência e aceitação. Daí deve ser analisada e praticada, quanto as outras já estão em treinamento. Colecionar opinião sobre nós, as pessoas que imaginamos não gostar de nós, são importantes para que nos conhecermos melhor, pois apontam a nossa falta de qualidade pessoal e, às vezes, com uma precisão cirúrgica, somos carentes de afeto e a vontade de sermos aceitos pela sociedade nos faz usarmos várias personalidades no dia a dia, que funcionam de maneira de máscara. Uma atitude nos leva a desperdiçar lições valiosas para progredir. Na ânsia de sermos amados, distorcemos nossa realidade. Temos amigos pelo medo de nos ofender, não costumam dizer o que realmente pensam e sentem ao nosso respeito. Olha que coisa. Daí eles não se tornam muito úteis para a tarefa do conhecimento de nós mesmos. Então a gente avalia tudo errado. Então aquele que a gente não suporta, que fala muitas vezes a verdade na nossa cara, a gente julga como inimigo. E ele é o seu espelho mostrando para você quem você é. Por que você não aceita? A sua realidade que você não quer aceitar, né? Por que você não aceita ele? Porque tem algo a ver com você. Aquilo te incomoda, o orgulho. Então, temos que mudar essa forma de ser. E muitos amigos não falam a verdade para não nos magoar e não nos ofender, mas não estão fazendo bem. Não. Por quê? Ele é meu amigo, é mais bonzinho. Não, ele não está sendo verdadeiro com você. Geralmente, aquele que aponta e te diz as verdades, esse é seu amigo de fato. Porque ele está te ensinando. Vamos fazer, então, uma reflexão, né? Nessa conclusão do que nós fizemos aqui. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Somos espíritos imortais, centelhas divinas, vivendo uma experiência na matéria, a oportunidade do aprendizado. Se você sobrevive à morte biológica, você não é o seu corpo físico, apenas utiliza esse corpo para manifestar aqui na vida humana. Uma vez definido que somos espíritos eternos, filho de um mesmo Pai, luz da mesma luz e sujeito às mesmas leis, direitos e obrigações, o que partimos do mesmo princípio, usando o dom do livre-arbítrio, nos definimos como individualidade, vida após vida. Somos hoje o que fizemos ontem. Nós somos a nossa própria continuidade. Somos seres em constante evolução. Isso. Na empreitada do progresso, é preciso responder a algumas questões baseadas de que o Espiritismo quase elucida com simplicidade a previsão. Estamos destinados à felicidade e à perfeição progressiva segundo o nosso desejo e o nosso próprio esforço, em concordância com as leis de trabalho, de amor e de justiça. Olha que coisa linda. Resumidamente, a Terra é uma escola. Planeta escola. Aqui não é o nosso mundo real, onde a gente vai permanecer por milênios e milênios eternamente. À medida que a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo, a gente vai saindo desses chamados mundos inferiores e passando para mundos
mais evoluído, muito mais evoluído que tudo isso daqui, né? Então aqui as pessoas acham que isso aqui é indefinitivo. Não, aqui é passageiro, aqui é temporário, aqui a gente desceu de lá, né, vamos assim dizer, do plano espiritual a aprender. Nós predispomos a aprender, a passar por uma série de dificuldades, de provas, né? E a gente aceitou, a gente chega aqui e reclama, né? É um aprendizado. Faz parte, né? Agora, sofrer ninguém gosta, a verdade é isso daí, né? Mesmo que seja necessário. Então a gente acaba reclamando, mas não deve reclamar porque não vai mudar mesmo, né? Não vai mudar a trajetória, não adianta nada. E também não adianta querer mudarem as pessoas. Você pode ajudar as pessoas, auxiliar as pessoas, orientar as pessoas, ensinar as pessoas. Querer que elas mudem radicalmente, cobrando, né, às vezes exigindo, até brigando com essas pessoas, não é o melhor método. Isso não é caridade. Então, evolução espiritual, tá? É individual, não é coletiva. Sim. Nós somos auxiliares de nossos irmãos, nós não podemos impor nada. Não. Nem o Cristo impôs. Nunca. Não deve. Porque não muda. Não Não adianta. Né? Bom, para completar isso aqui, o que é importante que a gente desperte, de fato, para quem somos nós. E o que nós estamos fazendo aqui, estamos só de passagem. Então, a minha verdadeira vida é a vida no plano espiritual. Eu sou um espírito eterno. Isso. Então, eu vou voltar para lá. Que bagagem eu quero levar nessa minha mala? Já que eu fui bom aluno? Se eu vou viajar, eu tenho que arrumar uma mala. Dependendo do lugar que eu vou, eu passo às vezes um mês, às vezes até um ano programando uma viagem, né? Isso. Mas nós não estamos preparados para partir daqui, ir para o lado de lá e saber que a gente não teve tempo nem de arrumar a mala. Às vezes vem de repente. E aí? O que você vai levar na sua bagagem? Então, quem é você? Desperte. Isso. Você é um espírito. Todo dia é dia de se autoconhecer e de praticar o bem. Exatamente. Eu acho que a gente aprendeu essa lição. Isso. Tomara. Acho que sim. Vamos tentar, né? Melhorar. Vamos. Tem spoiler? Nós vamos falar sobre o quê? Eu acho que a gente vai ter que falar de Allan Kardec, né? Será? Será que é isso? Não era terapia de vidas passadas? Tá. Eu acho que Tá dando muito spoiler, então. Aqui, um escolhe o tema, outro escolhe o tema. A gente vai trabalhando. Só que ele falou para mim que ele ia fazer esse na sequência, só que ele já esquecia. Não tem problema. Então, eu estou dando spoiler. Diz só para fechar o nosso programa de hoje. Vamos fechar. Diz que as abelhas são enviadas de Deus. Quando algum espírito quer se comunicar com a gente, vem através das abelhas. A abelhinha estava aqui. Agora foi embora. Foi embora. Terminou. Deixou a mensagem. Encerrou, foi embora. A mensagem dela, foi embora. Né? Vamos então, lá, tá mesmo. Tá bom. Um bom final de semana a todos vocês. Paz e bem a todos. Que todos sejam abençoados. E até semana que vem, se assim Deus permitir. Se Deus quiser.